Olá, tudo bem? Aqui é o professor Gilberto e agora a gente vai estudar um dos tipos de ligações químicas, que é a ligação iônica. Então, se você gosta de uma comidinha saborosa, adicionando sal, então esse composto, né, que é o sal de cozinha, o cloreto de sódio, saiba você que ele é feito de ligação iônica. Né? Então, os compostos iônicos estão presentes na nossa vida cotidiana, eles são muito importantes para a nossa vida de forma geral e para a nossa saúde também. E é por isso que a gente vai se dedicar a estudar a natureza desses compostos. Pois bem, mas para isso vamos revisar alguns conceitos importantes. Como é que um átomo se liga ao outro? A gente já falou disso, né? Mas para exemplificar, aqui tem uma representação da molécula de água, onde o oxigênio está ligado a dois átomos de hidrogênio através de suas camadas de valência. Então, o que é a camada de valência? É a camada mais externa do átomo. Então, a gente vê aqui que os átomos se ligam justamente pela camada mais externa. Então, é importante saber o número de elétrons de valência, porque isso determina o comportamento químico do átomo, inclusive a quantidade e o tipo de ligações que ele faz. Então, aqui novamente, né, a camada de valência é a camada mais externa, e os elétrons de valência são os elétrons da camada mais externa. E é importante, né, saber o número de elétrons de valência justamente porque ela determina o comportamento químico do átomo, o número de ligações, tipo de ligação química. Então, a gente já viu isso, mas relembrando, o número de elétrons de valência corresponde à localização dos elementos químicos em alguns grupos, tá? Então, o grupo 1 e 2 corresponde respectivamente a 1 e 2 elétrons de valência, e os elementos químicos presentes no grupo 3 a 18 possuem 3, 4, 5, 6, 7, 8 elétrons de valência. Então, o número do grupo corresponde ao número de elétrons de valência, porém sem o dígito 1, né? A única exceção é o hélio. O hélio está aqui no grupo 18, a família dos gases nobres, porque ele tem comportamento de gás nobre, né? Ele é isolado na natureza e ele também está na forma gasosa, ou seja, ele é muito parecidinho com os gases nobres, ele foi enquadrado nesse grupo. Porém, o hélio só tem 2 elétrons de valência, então, pelo número de elétrons de valência, ele ficaria aqui no grupo 2. Pelas características similares aos gases nobres, ele foi enquadrado no grupo 18. Então, a única exceção dessa regra é o hélio, que está no grupo 18 e tem 2 elétrons de valência ao invés de 8. Lembre-se sempre disso. Bom, existe uma classificação geral dos elementos químicos e a gente deve lembrar que a maior parte dos elementos são metálicos, né? Marcados aqui em roxo. O hidrogênio e esses outros em verde são ametais ou não metais. Os marcados em amarelo são semimetais. Por quê? Porque guardam características ora parecidas com os metais, ora parecidas com os não metais. E os marcados em azul são os gases nobres, né? O que são os gases nobres? São os elementos químicos que estão na forma gasosa e são encontrados isolados na natureza. Eles não se ligam a outros átomos. Então, nós temos 3 tipos principais de ligações químicas, né? A gente tem a ligação do tipo iônica, a ligação do tipo covalente e a ligação metálica. Então, a ligação iônica se dá através da atração elétrica de íons e forma compostos iônicos. A ligação covalente é de compartilhamento de elétrons e forma compostos moleculares ou moléculas. A ligação metálica tem um modelo de margem elétrica, que a gente vai estudar mais para frente, e forma compostos metálicos ou metais. Então agora o nosso foco vai ser na ligação iônica. Pois bem, para isso a gente vai precisar relembrar o que são íons. Então íons são átomos com cargas elétricas. Aqui nós temos este átomo de lítio com 3 prótons e 3 elétrons na eletrosfera. A quantidade de prótons e elétrons está igual, o número de carga, né, positiva e negativa, estão idênticas. Então, a gente chama isso de átomo eletricamente neutro. Agora, este átomo ele pode ganhar um elétron. Então, se ele ganhar um elétron, ele tem uma carga negativa, porque o elétron tem carga negativa. Então, ele vai ficar com uma carga menos 1. Isso a gente chama de ânion. Os íons com carga negativa são chamados de ânions. Agora, este elétron, este átomo pode perder um elétron. Então, ele tinha 3 elétrons, ele perdeu 1, ficou só com 2. Não dá para, aqui ó, dá para ver aqui, ó, tá só com 2 elétrons, tá vendo? Então, 3 prótons, 2 elétrons, se eu fizer um somatório de cargas, então a gente tem aqui um total de uma carga mais 1. Então, veja, o cátion é aquele cara que perdeu elétrons e que ficou com a carga positiva.
Porque o elétron tem carga negativa. Então, se você perde ele, você fica mais positivo. E o ânion é o cara que ganhou o elétron e ficou com carga negativa. Bom, então quem são os gases nobres e por que eles são tão importantes quando a gente estuda a ligação química? Os gases nobres, eles são ali esses elementos químicos do grupo 18, portanto, eles têm 8 elétrons de valência. Eles são encontrados na forma gasosa na natureza e isolados, eles não estão ligados a nenhum outro elemento químico. Por conta disso, né, os cientistas atribuíram a esse estado isolado deles na natureza com um conceito que a gente vai chamar de estabilidade química. Então, os cientistas disseram o seguinte: o fato dos gases nobres não se encontrarem ligados a nenhum outro elemento, como hélio, neônio, argônio, significa que eles têm uma boa estrutura eletrônica que garanta a eles uma estabilidade química. Com essa estabilidade química, eles não têm necessidade, não veem necessidade de se ligar uns aos outros. Agora, a grande maioria dos elementos da tabela periódica, como hidrogênio, flúor, cálcio, enxofre, oxigênio, carbono, eles se ligam uns aos outros, né? Justamente porque eles não têm essa estabilidade química. Então, se eles não têm essa estabilidade química, eles precisam se ligar uns aos outros, porque ao fazer essas ligações, eles obtêm uma certa estabilidade química, tá? Como se eles estivessem imitando os gases nobres. É mais ou menos assim na vida real, na sociedade, né? Nós nos agrupamos socialmente, em família, em instituições, porque justamente nós precisamos uns dos outros, não é verdade? Então, nós somos como os elementos químicos que precisam uns dos outros para viver, de certa forma, melhor. Bom, então, o que os cientistas evidenciaram é que, além de serem gases nobres, estarem, né, isolados na natureza, a maior parte dos gases nobres tem 8 elétrons de valência. Então, esse número, 8 elétrons de valência, ficou conhecido, então, como o número relativo a essa estabilidade química, né? Ou seja, os átomos que têm 8 elétrons de valência, os 8 elétrons na última camada, ganham então essa estabilidade. O que os outros átomos vão tentar fazer na ligação iônica, por exemplo, é tentar ganhar ou perder elétron de forma a ter esta configuração eletrônica. Bom, isso foi chamado de teoria do octeto. Então, com exceção dos gases nobres que já têm 8 elétrons, os outros átomos vão tentar se ligar uns aos outros para tentar ter uma configuração eletrônica similar à dos gases nobres, tá? E como eles têm 8 elétrons de valência, isso foi chamado de regra do octeto. Então, por exemplo, o neônio, ele tem duas camadas, camada K com 2 elétrons e a camada L, a última camada, com 8 elétrons de valência. Então, a tendência é que os átomos possuem de se ligar de maneira a obterem configuração eletrônica similar aos gases nobres, é chamado de teoria do octeto. Essa regra inclui tanto o hélio, com apenas 2 elétrons de valência, como os demais que possuem 8 elétrons de valência. Neônio, argônio, plutônio e os outros. Então veja, o nome ficou octeto porque a maior parte tem 8 elétrons de valência, mas isso inclui o hélio que tem 2, tá? Bom, o caso do hélio, ele tem 2 elétrons de valência, ele só tem uma camada, a camada K, ela está completa. Isso dá a ele uma estabilidade química. Então, átomos que estão próximos do hélio na tabela periódica, como o lítio e o hidrogênio, eles tendem a ter fazer ligações químicas de forma a obter uma configuração eletrônica próxima do hélio, tá? Portanto, tendo 2 elétrons na camada de valência. Isso vai acontecer com o hidrogênio, por exemplo. Bom, então só para a gente ter uma ideia aqui, ó, da regra do octeto, o hélio, se a gente vê a distribuição eletrônica nas camadas dos gases nobres, o hélio tem a camada K completa, com 2 elétrons, neônio, 8 elétrons na última camada, argônio 8, criptônio 8, xenônio e radônio também 8, mostrando que esses elementos têm 8 elétrons na camada periódica, na camada de valência. Então, olha só, a depender da localização e da classificação do elemento químico, ele vai ter uma tendência de ganhar ou perder elétrons quando a gente fala de ligação iônica. Então, os metais, por exemplo, o sódio, o potássio, o cálcio, têm tendência a formar cátions, ou seja, eles têm uma tendência a perder elétrons. Por que isso?
porque eles têm poucos elétrons na camada de valência. Eu vou explicar com mais detalhes por que isso acontece. Já os ametais têm tendência a formar ânions, ou seja, ganhar elétrons. Então, o que acontece? Quando você junta um metal e um ametal, classicamente acontece uma ligação do tipo iônica. Por quê? Se um, para ter estabilidade química, tem tendência a perder elétrons e formar cátions, e o outro tem tendência a ganhar elétrons e formar ânions, então a ligação desses dois elementos é do tipo transferência de elétrons, é do tipo atração elétrica de íons. Bom, vamos ver um exemplo então, né? Olha que legal. Aqui a gente tem o sódio. O sódio tem 3 camadas, a última camada com um elétron de valência. Ele tem uma tendência, então, veja, a segunda camada tem 8 elétrons. Então, olha que interessante, se ele perde esse 1 elétron da camada de valência, ele fica com uma configuração eletrônica com 8 elétrons, que é idêntica à configuração eletrônica do neônio, que é um gás nobre. Então, olha, se o sódio perder este 1 elétron de valência, ele consegue, então, ficar com 8 elétrons na última camada e, portanto, o sódio ele tem uma tendência de perder 1 elétron, porque assim ele tem uma configuração de uma estabilidade química similar ao do neônio. Vamos para o magnésio. O magnésio tem 2 elétrons de valência, né? Então, ele tem 2 elétrons na última camada, e se ele perde esses 2 elétrons, ele forma aí, então, este cátion, né? Com 8 elétrons de valência, que é similar ao neônio. Já o flúor, ele é um ametal, ele está no grupo 17, ele tem 7 elétrons de valência. Então, se ele tem 7 elétrons de valência, é mais fácil para ele ganhar um elétron, porque assim ele fica com 8 elétrons de valência. Então, olha, ele ganha um elétron e fica com 8 elétrons de valência. Se ele ganha elétron, ele fica com a carga menos 1, ele vira um ânion. O oxigênio está no grupo 16, ele tem 6 elétrons de valência, portanto, para obter 8 na última camada, ele ganha 2 elétrons e aí ele fica com oxigênio menos 2. Então, a carga dele é negativa, menos 2. Ele é chamado de ânion e ele tem a mesma configuração eletrônica do neônio. Bom, então, de forma geral, os átomos apresentam tendências de ganhar ou perder elétrons. Então, por exemplo, os metais do grupo 1, sódio, potássio, rubídio, eles atingem um octeto se eles perderem um elétron e originam cátions que a gente vai chamar de monovalentes, né? Monovalente, uma só carga positiva. Na+, K+, e rubídio+. O grupo 2 tem 2 elétrons de valência, então eles precisam fazer o quê? Perder 2 elétrons e virar cátions bivalentes. Cátions bivalentes significam que a carga positiva é mais 2. Magnésio mais 2, cálcio mais 2, bário mais 2, por exemplo. O alumínio, ele é do grupo 13. O alumínio é um metal, ele tem uma tendência de perder 3 elétrons e origina um cátion alumínio mais 3. E dessa forma ele completa o octeto. Já os não metais do grupo 15, por exemplo, o nitrogênio e fósforo, eles têm 5 elétrons de valência, eles têm uma tendência a ganhar 3 elétrons e ficar ânions trivalentes. N-3, P-3. O oxigênio e enxofre está no grupo 16, tem 6 elétrons de valência e uma tendência de ganhar 2 elétrons para ficar com 8 na última camada. Então formam os ânions O-2 e S-2. O flúor e o cloro do grupo 17 atingem um octeto se eles ganharem um elétron de valência, formando F-1 e cloro -1. Então, olha só que interessante. Lembrando aqui da formação do sódio mais, ele tinha um elétron de valência, ele perde este um elétron e fica com a configuração do neônio. Lembrando da formação do flúor menos, ele tinha 7 elétrons de valência, ganha um elétron a mais e fica com a configuração parecida com o neônio. Portanto, ganhando estabilidade química. Agora, olha só que legal.
O sódio em contato com o flúor pode transferir esse um elétron. Para o sódio vai ser benéfico, porque ele vai ficar com 8 elétrons de valência, e para o flúor vai ser benéfico, porque ele vai ganhar 1 e também vai atingir uma configuração eletrônica de 8 elétrons de valência. Portanto, a configuração eletrônica final do composto cumpre a regra do octeto. Lembra que a regra do octeto ela serve para uma boa parte dos compostos, mas ela não explica todos os compostos. Então, existem exceções ao octeto, mas uma grande maioria deles responde à regra do octeto. Então, a gente marcou aqui, ó, esse elétronzinho que veio do sódio e foi transferido para o flúor, né? Dessa forma, eu tenho um átomo positivo, de carga positiva, que perdeu o elétron. Eu tenho um átomo de carga negativa, que ganhou o elétron. Então, eles estão eletricamente carregados e de cargas opostas. Isso faz com que eles sejam atraídos. Existe uma força de atração elétrica que mantém esses átomos unidos por conta dessa atração de cargas opostas, tá? Isso é a natureza da ligação iônica, é a atração elétrica de cargas opostas, ou seja, cátions e ânions. Então, como exemplo, né, a formação de íons e ligação iônica. Aqui a gente tem o sódio novamente, K2L8M1, tem um elétron de valência. Temos o cloro, K2L8M7, 7 elétrons de valência. Então, a tendência do sódio é perder um elétron e a tendência do cloro é ganhar um elétron. Né? O sódio vai ficar Na+, o cloro vai ficar Cl-. Então, o que a gente faz? A gente faz uma representação com bolinhas dos elétrons de valência de cada um desses elementos para representar a formação da ligação iônica. Então, olha só. Desenha lá o sódio, o Na, com uma bolinha, ele tem um elétron de valência. Veja que as bolinhas são só dos elétrons de valência. Desenha o cloro com 7 bolinhas, porque ele tem 7 elétrons de valência. Então, o sódio perde um elétron para o cloro. Sódio vai ficar mais 100 bolinhas, porque ele perdeu o elétron de valência. O cloro vai ficar menos com 8 bolinhas e ambos os átomos eu vou desenhar um colchetes para representar que eles agora são íons, são átomos carregados eletricamente, tá? Então, esta representação do elemento químico com a bolinha é chamada de representação de Lewis. E essa representação das cargas é chamada de representação de ligação eletrônica entre o átomo de sódio e cloro. Então, olha só que interessante, né? O que nós temos? A gente tem atração elétrica de ânions e cátions, então é sempre um cátion e um ânion intercaladamente. Como eles têm a atração elétrica entre si, eles então mantêm-se unidos. A estrutura que eles formam a gente chama de estrutura de retículo cristalino iônico, né? E normalmente forma cristais mesmo. Os compostos iônicos à temperatura ambiente tendem a ser sólidos, né? Formando cristais, como as desse retículo cristalino aqui. Então, o famoso sal de cozinha, ele forma retículo cristalino. Se você der um zoom no microscópio naqueles minúsculos cristais de sal, você vê que ele realmente forma cristalzinhos. Bom, aqui um outro exemplo de ligação iônica. Você tem a ligação do cálcio, que é um metal, com o flúor, que é um ametal. Cálcio, 2 elétrons de valência. Flúor, 7 elétrons de valência. O cálcio, qual a tendência dele? Se ele tem 2 elétrons de valência, ele perde 2 elétrons. O flúor tem 7 elétrons de valência, ele tem que ganhar 1 elétron. Lembre sempre da regra do octeto. Então, se o cálcio tem 2 elétrons e o flúor tem 1, você vai precisar de 2 flúors para receber cada um dos elétrons do cálcio, porque cada flúor só recebe 1 elétron. Então, olha só. Este flúor vai receber este elétron, este flúor vai receber este elétron. O cálcio vai ficar com carga positiva mais 2. O flúor vai ficar com 8 bolinhas, carga menos 1. E aqui embaixo vai aparecer o número de vezes que aquele átomo entrou no composto. Você só precisou de um átomo de cálcio, então escreve o dígito 1 aqui embaixo,
subescrito, número pequenininho. Você precisou de 2 átomos de flúor, então escreve o 2 subescrito lá embaixo, pequenininho. Então, recapitulando, o número 1 é a quantidade de átomos de cálcio, número 2, quantidade de átomos de flúor, e a fórmula final do composto, a fórmula que a gente chama de fórmula iônica, é CaF2, cujo nome é fluoreto de cálcio. Então, fluoreto de cálcio é um composto iônico formado por 1 átomo de cálcio e 2 átomos de flúor. Então, como que eu vou saber que é 1 átomo de cálcio e 2 de flúor? Pela carga, né? E pelos elétrons de valência. O cálcio tem 2 elétrons de valência, perde 2 elétrons. O flúor tem 7 elétrons de valência, ganha 1 elétron. Então, para cada átomo de cálcio, eu consigo abastecer 2 átomos de flúor. Na fórmula do composto, vai ficar cálcio F2, ou fluoreto de cálcio. Já o alumínio, então, com o oxigênio, novamente, eu tenho alumínio metal, oxigênio ametal. Qual é a natureza da ligação química? Atração de íons, de cargas opostas. Então, a ligação é do tipo iônica. Então, quem vai perder elétron? O alumínio. O alumínio perde 3 elétrons de valência. O oxigênio ganha 2 elétrons de valência, porque o oxigênio tem 6 elétrons, está no grupo 16. Então, para cada 2 alumínios, você vai precisar de 3 oxigênios. Veja, 2 alumínios no total, cada um perdendo 3 elétrons, você tem um total de 6 elétrons disponíveis. Quem é que vai ficar com esses 6 elétrons disponíveis? Os 3 átomos de oxigênio ganhando 2 elétrons cada um. Então, a continha que a gente faz é que é uma continha de proporcionalidade, onde 2 átomos de alumínio fornecem 3 elétrons cada um e 3 átomos de oxigênio ganham 2 elétrons cada um. A representação eletrônica disso fica alumínio mais 3. Por que mais 3? Porque ele perdeu 3 elétrons. Aqui um 2, né? Porque o 2 é 2 átomos de alumínio. O oxigênio com 8 bolinhas, 8 elétrons de valência, com carga menos 2. E aqui 3 átomos de oxigênio foram necessários. A fórmula iônica do composto é Al2O3. Né? Então, foram necessários 2 átomos de alumínio e 3 de oxigênio. Tá? Aqui no cálcio, veja, o número 1 ele fica subentendido. A gente não escreve o número 1 quando, na fórmula, se trata de somente um átomo. Tá? Você subentende que é 1 e omite essa informação. Mas é só lembrar que é 1 e pronto, acabou. Na fórmula eletrônica, você pode escrever, mas na iônica, que é essa final, não escreve o número 1. Então, para um composto iônico, a quantidade de carga positiva e negativa tem que bater. A carga final do composto tem que ser neutra, como um todo. Então, aqui são alguns exemplos de compostos iônicos, muito bonitos, por sinal. Né? Aqui é a fluorita, é o fluoreto de cálcio, é um mineral que se obtém, do qual se obtém industrialmente o elemento flúor. E aqui a gente tem a safira, né? Vocês devem já ter ouvido falar da safira, que consiste num cristal de um composto iônico, que é o óxido de alumínio. Bom, para a gente escrever a fórmula de um composto iônico, a gente tem que sempre se lembrar. Os elementos dos grupos 1, 2 e 13, por exemplo, sódio, cálcio e alumínio, eles perdem, respectivamente, 1, 2 e 3 elétrons. Os elementos dos grupos 15, 16 e 17 ganham, respectivamente, 3, 2 e 1 elétrons, são do tipo não metais. Por exemplo, nitrogênio, oxigênio e cloro são não metais. Sódio, cálcio e alumínio são metais. Portanto, sempre que você tiver um encontro de um metal com um não metal, alguém perde elétron, vira cátion, e alguém ganha elétron, vira ânion. O produto final é uma ligação iônica com atração elétrica entre íons de cargas opostas. Então, para eu elaborar a fórmula química desse composto, eu vou precisar da carga do cátion e da carga do ânion. O número de átomos de cátion que eu preciso é exatamente o valor da carga do ânion.
E o número de átomos de ânion que eu preciso é exatamente o valor da carga de cátion. Por que disso, professor? Porque dessa maneira as quantidades das cargas positivas e negativas vai bater. E aí o átomo vai ficar o composto vai ficar eletricamente ajustado. Então, olha só, eu tenho a seguinte representação dos compostos iônicos. Eu tenho a notação de Lewis, onde eu represento os elétrons de valência. No caso aqui desse composto, o sódio tem um elétron de valência, o oxigênio tem 6. Os átomos e as bolinhas que representam os elétrons de valência, são chamados de notação de Lewis. Aqui eu tenho a fórmula eletrônica, onde eu mostro as cargas, número de átomos pertencentes à fórmula e os elétrons de valência, todos entre colchetes. Então, aqui o número de átomos de sódio é 2 e o número de átomos de oxigênio é 1, ficou subentendido. A carga do sódio é mais 1, então o número 1 também está subentendido, você não precisa escrever o dígito 1 para carga. E a carga do átomo de oxigênio é menos 2. Essa é a fórmula eletrônica. Agora, a fórmula iônica é o resultado final, ou seja, você utilizou 2 átomos de sódio, Na2, e 1 átomo de oxigênio, O. Então, o dígito 1 ele fica subentendido, lembre-se sempre disso. Então, aqui, né, uma revisão, a gente usa a notação de Lewis com os elétrons de valência, a fórmula eletrônica com os elementos químicos, elétrons de valências e cargas, e a iônica é só o elemento químico e a quantidade final de átomos utilizados. Bom, a valência de um íon é um conceito bastante conhecido na química, e ela equivale ao módulo da carga daquele íon. Então, um cátion monovalente, por exemplo, é um cátion que tem a carga 1. Né? Aqui a gente tem como composto o fluoreto de cálcio, um ânion bivalente, porque a carga é 2. Desculpa, um ânion monovalente, porque a carga é menos 1. Um cátion bivalente, porque a carga é mais 2. Aqui a gente tem no óxido de alumínio, a gente tem um cátion trivalente, porque a carga é 3, e um ânion bivalente, porque a carga é 2. Então, monovalente, carga 1. Bivalente, carga 2. Trivalente, carga 3. Tetravalente, carga 4. Então, veja, tanto para cátions quanto para ânion, a valência do íon significa o valor numérico da carga. Bom, o hidrogênio ele não é metal, ele vai, então, na ligação com elementos metálicos, o hidrogênio é aquele cara que recebe o elétron. Então, o sódio tem tendência a perder elétron, o hidrogênio a ganhar elétron. O hidrogênio, lembra disso, ele tem um elétron de valência, ele ganha mais um e fica com 2 elétrons de valência, e aí ele obtém uma configuração eletrônica similar ao hélio. Então, o sódio perde um elétron, o hidrogênio ganha 1, sódio carga mais 1, hidrogênio menos 1. Fórmula do composto NaH, hidreto de sódio. Outro exemplo, cálcio e hidrogênio. Hidrogênio ganha um elétron, cálcio doa 2 elétrons. Então, você vai precisar de 2 hidrogênios para balancear a fórmula do cálcio. Então, cálcio tem carga mais 2, hidrogênio tem carga menos 1, 1 átomo de cálcio, 2 átomos de hidrogênio. A fórmula do composto é CaH2, hidreto de cálcio. Outros compostos iônicos, como sal de cozinha, que deixa a nossa comida saborosa. Existem vários minerais iônicos, hematita, bauxita, mineral de ferro, mineral de alumínio, são exemplos de compostos iônicos, e tem muitos mais. E os compostos iônicos, eles são essenciais, fundamentais para a anatomia e a fisiologia e o funcionamento das plantas, por isso eles são cruciais na agricultura. Existe reposição de minerais, por exemplo, cálcio, potássio, fósforo, no solo para a produção de plantas. E justamente quando eu me alimento, eu obtenho através dos alimentos, além de outros nutrientes, sais minerais.
porque o meu corpo tem a utilização de sais minerais. Então, por exemplo, os processos, né, os processos do sistema nervoso trabalham com fluxo de cargas elétricas, e esse fluxo vem da presença de sais minerais como sódio, potássio, cálcio, e que são absolutamente fundamentais para as sinapses. Então, veja a importância, né? Os nossos ossos, por exemplo, é feito de um composto iônico, que é o fosfato de cálcio, né? Então, os compostos iônicos eles estão distribuídos no planeta Terra, além dos seres vivos, as plantas e no ser humano, e é por isso que a gente deve prestar atenção numa alimentação que seja saudável e diversificada tanto quanto possível, para que a gente possa obter o máximo de sais minerais na quantidade e na qualidade certa para a gente ter uma boa saúde. Bom, então é isso. Bons estudos para vocês e nos vemos em breve. Até mais. Tchau, tchau.